Se você gostou do vídeo, ou se de alguma maneira está lhe sendo útil, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é importante para o crescimento do canal. O vídeo vai ser divulgado para mais pessoas se você deixar seu like, então não custa nada, é só você apertar aí do ladozinho aí, o polegar para cima, ajuda a gente aí, tamo junto. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu tô mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. Eu sou o professor Marcelo Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo muito importante. Então hoje a gente vai começar com uma pergunta que eu acho que a maioria de vocês já escutou várias vezes. Tá? Quem descobriu o Brasil? Quem que descobriu o Brasil? Quem será? Tudo errado essas perguntas. Vocês sabem? Aposto que vocês têm uma ideia de quem foi. E aposto que a maioria vai errar. Só que, como vocês vão tratar com meus alunos, e vocês sabem de onde veio a palavra alunos? Veio do latim alunus, que significa lactante, aquele que necessita ser nutrido para crescer. Então eu vou nutri-los com meu conhecimento. Gostou, né? Então, a primeira coisa que o termo descobrimento já é fora de desuso há várias décadas, há muito tempo já que não se usa isso, porque já haviam habitantes aqui na América antes da chegada de qualquer europeu, tá ok? E então isso é fora de uso, então a gente não diz quem descobriu, vamos colocar assim, qual foi o primeiro europeu que chegou aqui nas terras do Brasil, ok? Vamos então ter como principal suspeito de ter chegado aqui primeiro europeu a ter chegado aqui, o nosso amigo Cabral. A frota do Cabral era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. E era a maior frota, a maior armada que já singrou os mares. Era maior do que a do Colombo, era maior do que a do Vasco da Gama. O Vasco da Gama sempre ficou em segundo lugar, né? Não diga! Digo! Que coisa! 9 naus. E nau era um navio. O pessoal dá muita importância para caravelas. As caravelas, descobrimento, as caravelas. Como se as caravelas fossem um navio supremo. E não era assim, as naus eram muito mais importantes. As naus eram muito maiores, tinham velas arredondadas, tá? E eram muito bem mais armadas do que as caravelas, tá? E elas eram muito mais usadas nessas viagens longas, porque elas eram seres maiores, cabiam mais mantimento, armamento e tudo mais ali, tá, ok? As caravelas eram usadas mais em viagens de curta distância, que eram menores, a maioria das vezes usavam a vela trina, tá, ok? Latrina, quer dizer, 3 pontos, tá? Permitia os barcos navegarem, entre aspas, contra o vento, que eles posicionavam a vela de um lado e ia fazendo zigue-zague pelo mar e conseguiam ir para frente, tá, ok? Esse é o grande mérito da caravela e tudo mais ali. Mas as naus, também, além de fazer isso, elas eram muito maiores e muito mais poderosas. Nossa! Além desse formato das velas, o que diferenciava uma embarcação da outra era o tamanho. As caravelas mediam 22 metros de comprimento, mais ou menos, e transportavam até 80 homens. As naus podiam chegar até 35 metros e tinham capacidade para 150 tripulantes. Caralho, cuzão! Quem era o rei de Portugal na época era Dom Manuel o Venturoso, que reinou de 1469 até 1521, tá, ok? Então ele confiou a sua mais cara, a sua maior e mais poderosa armada a um homem que nunca, vale mesmo a palavra, tinha comandado uma esquadra antes. Simplesmente pelo fato que ele era um fidalgo. Eu não entendi o que ele falou. O que significa fidalgo? Vocês sabem? Aposto que não sabem, que vocês ainda não foram nutridos com conhecimento. Fidalgo significa que ele era filho de algo, então ele era uma pessoa importante, o pai dele, sei lá, era uma pessoa importante, filho de alguém. O Cabral era de uma família que desde 1385 mantinha vínculos estreitos com a coroa portuguesa, ok? E além do mais, ele casou-se com uma mulher riquíssima, cheia da nota,
tá? Chamada Isabel Gouveia, tá? E essa Isabel Gouveia era neta de reis, assim afirma o jornalista e escritor Eduardo Bueno, no seu livro Brasil, Terra à Vista, tá? Aventura ilustrada do descobrimento, do ano de 2000. Português herói, navegante é o Cabral, para tudo é terra à vista, o bonde segue sua nau, segue sua nau, o bonde segue sua nau, segue sua nau, o bonde geral na nau, geral na nau, segue geral na nau, geral na nau, geral, segue geral na nau, segue sua nau, geral segue sua nau. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que a viagem de Cabral, que acabou esbarrando aqui nas praias brasileiras, não se destinava a descobrir, entre aspas, o Brasil. Ela fazia parte da imensa programação que os portugueses estavam tendo de desbravar os mares desde 1415, quando eles tomaram a cidade de Ceuta, no Marrocos, okay? Nos pés do Estreito de Gibraltar. E em 1498, o nosso amigo Vasco da Gama chega às Índias. Olha bem, a distância de tempo, de 1414 até 1498. Então foi um grande período de tempo, de diversas aventuras, diversas navegações e tudo mais ali, tá, ok? Que foi coroada com a chegada de Vasco da Gama lá nas Índias. Chegou em Calicut, ok? Atacou Calicut lá, as cidades indianas e tudo mais, e voltou com uma carga, apesar de ter perdido vários navios, ele voltou com uma carga lá que valeu a pena, que o lucro que ela trouxe, as cargas que ela trouxeram lucros superiores de quase 10 vezes o que eles perderam, ok? Então, o Cabral, ele está incumbido de voltar lá à Índia, depois que o Vasco da Gama fez um monte de lenha lá, atacou os povos indianos lá, cidades indianas, ficou meio que mal visto, os portugueses e europeus lá na Índia, também por causa que já haviam árabes lá, e eles falavam mal dos europeus, com certeza, eles estavam certos, estavam falando, olha que esses caras aí, esses caras não prestam não. Então, eles estavam meio sendo mal vistos nas Índias, então eles pensaram o seguinte, se a gente não vai por bem, a gente vai por mal. Ele é mal. E a gente? É mal também. Então eles organizaram uma gigantesca frota para voltar lá na Índia e se estabelecerem com um centro comercial lá na Índia. Então tinha um prognóstico que a cada 3 navios que partiam de Portugal, um era engolido pelo mar. Você vê como é que a vida de marinheiro era dura naquela época, tá? E ainda tinha o problema da falta de experiência do Pedro Álvares Cabral. Garotinho inocente, garotinho juvenil, garotinho criado a leite moça, a leite com pera. Então, para poder sanar um pouco disso, alguns dos mais tarimbados navegadores da época, como o Bartolomeu Dias, participaram dessa aventura ali, tá? 12 anos antes, o Bartolomeu Dias ficou famoso por ter sido o primeiro a contornar o Cabo da Boa Esperança, tá? No sul da África, que mais tarde passou a se chamar, que era Cabo das Tormentas, passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, onde é a cidade do Cabo hoje em dia. O rei que mandou trocar lá o nome, para poder ver que Portugal agora ia ter uma nova esperança de chegar nas Índias. E graças a esse feito do Bartolomeu Dias, Cabral conseguiu fazer essa proeza. Cabral não, Vasco da Gama. Você parece burro! Ei, mas é burro! E a viagem do Cabral começou a dar erro rápido. Ele começou a dar errado cedo, ok? Com apenas 8 dias de viagem, a frota dele enfrentou sua primeira tormenta, tá? Tão forte que próximo ao arquipélago de Cabo Verde, as ilhas oceânicas de Cabo Verde, uma nau comandada pelo Vasco de Ataíde, tá? Ela, que transportava 150 homens, ela simplesmente sumiu do mapa, desapareceu, sumiu, acabou. Onde está
a nau. Lembro que a nau era um navio grande, resistente, melhor da época lá e tudo mais. Então desapareceu. Já começou? Então, dos 13 ficaram só 12. Já avisei que vai dar merda isso. Ao todo, a frota do Cabral contava com 3 navios, ok? Eles transportavam 1.500 homens, entre médicos, boticários, o que é boticário? É um tipo farmacêutico, religiosos, calafates e degredados, tá? Ou seja, condenados. Lá eles não gastavam dinheiro com prisão, não, com penitenciária. O cara fez coisa errada, eles mandavam por mar lá se virar, ok? Ou senão as pessoas que foram condenadas à morte e aceitavam trocar essa pena pelo exílio em terra desconhecida. E ajudavam até o contato com selvagens e tudo mais ali, tá? Eles eram sempre os primeiros a desembarcar, porque se fossem atacados lá, eles eram o primeiro a morrer e não ia fazer muita falta, tá, ok? Muitas vezes esses degredados também eram chamados de os lançados. Por que os lançados? Porque chegando mais ou menos assim uns 2 km da costa, assim 1 km, quando fosse muito ruim de atracar, uma coisa assim, eles pegavam esses caras, esses degredados, e lançavam eles de dentro do mar. Tchum, caia na água. Não fazia falta. E essas pessoas tinham que ir nadando até a terra. Nadavam, chegavam, faziam contato com os nativos, não faziam, e davam notícias para eles, tá? E no total desses 1.500 homens que partiram na frota do Cabral, apenas 500 conseguiram voltar, são salvos para casa. O restante morreu no mar. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Vítimas de naufrágio, de doença, como o escorbuto, que é a falta de vitamina C no organismo. Essas viagens deixaram muito a desejar na questão da alimentação, então as pessoas contraíam muitas doenças, tá? Em algumas expedições a proporção de médicos para enfermeira era 1 para quase 3.000, tá? Então olha só, defasagem na área da saúde. E viajar era tão arriscado que antes de zarpar, muitos marujos deixavam já testamentos assinados para seus familiares e tudo mais. Você vai morrer. O Oceano Atlântico era conhecido como o Mar Tenebroso, tá? Porque além dessas tempestades lá, havia uma coisa também que era muito temida pelos marinheiros naquela época, tá? Que eram as calmarias, tá? Quando acontecia uma calmaria, o barco ficava quase totalmente parado no meio do oceano, e isso aumentava o tédio, o calor, o fedor. Algo me cheira mal. E vários problemas a bordo, ok? E o Cabral também, nessa viagem dele, ele teve que enfrentar 20 dias de calmaria. Você imagina só, navios lotados de gente ali, sem comida direito, sem higiene direito, 20 dias parado no meio do Oceano Atlântico, aquele calor gostoso. O pessoal senta tomar banho, já viu quando vocês foram na praia, quando vocês voltam, assim, seu corpo parece estar pregando, imagina só, 20 dias daquele jeito ali. Ai, credo! Ai. Ao todo, a jornada do Cabral durou 44 dias, até o Brasil, né? No dia do 21 de abril, os marinheiros começaram a avistar os primeiros sargassos. Você sabe o que é sargaço? Não sabe, aposto que não sabe, tenho certeza quase absoluta que vocês não sabem. Vai aprender agora, tá? Sargaço é um tapete flutuante de algas marinhas. Vocês devem ter visto isso nas praias já, um passeio de barco que vocês viram aí. E fura-bruxos. Você sabe o que é fura-bruxos? Aposto que não sabe também o que é fura-bruxos. Vai aprender, tá? Fura-bruxos é um bando de pássaros semelhantes às gaivotas, tá? E no dia seguinte, então, uns 60 km da costa, alguém gritou, terra à vista, tá? Era então um entardecer do dia 22 de abril de 1500. Então foi avistada as primeiras terras do Brasil. A história oficial diz que Cabral é que, entre aspas, descobriu o Brasil, ok? E de certa forma está certo. Por mais que tenha umas pesquisas que mostram o contrário atualmente,
não temos provas irrefutáveis de que ele não foi o primeiro. Ué? Temos suposições. E história é uma ciência. História não pode ser feita de suposição, senão vira achismo. Igual essas pessoas estão falando aí, eu acho que não foi assim, eu acho que foi daquele jeito, eu quero que seja daquele jeito. Isso não existe. Isso não existe. Se você quer mostrar um ponto de vista diferente, você tem que ir lá, pesquisar, provar, mostrar que é aquilo que está certo, tá ok? Então, a gente vai mostrar outras possibilidades de quem talvez tenha chegado aqui primeiro que o Cabral, antes do Cabral, mas nós temos que ficar com a versão que tem provas, que são aqui oficiais, ok? Eu também gosto das outras versões, sou curioso e vou mostrar as versões curiosas também, mas a gente não pode cair no achismo das coisas. Prove logo! Então, durante muito tempo, argumentou-se que o Cabral teria chegado ao Brasil por acaso, que é uma ilusão total, fazer de bobo, tá? Mas pesquisas posteriores revelam que já eram conhecidas as terras aqui mais no ocidente, tá? E que o desvio do trajeto original foi uma forma de garantir o reconhecimento internacional dessas terras, tá? Sobretudo porque Portugal estava em disputa com a Espanha por essas novas terras que tinham sido descobertas e que seriam descobertas, já estavam programando até o futuro, tá? E o que vai acontecer? Essa chegada pioneira de Portugal na região marcaria e guarneceria Portugal na forma da lei que garantiria a posse de Portugal dessas terras, ok? E outra coisa muito interessante também, eles falam que que o Cabral se perdeu na rota por causa de uma tempestade. Não há registro de tempestade durante o trajeto. Bom, no dia de mentira! Tá, no diário de bordo do Cabral não tem, não sei de que tiraram isso, tá ok? O que colabora com essa versão de que não foi por acaso que ele chegou aqui, tá? E tampouco os portugueses pararam na África para se abastecer com água potável, indicando que tinha pretensões de se deslocarem para outro local, que teria água potável. Olha só, olha, que bom, hein? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! A mais ou menos 60 quilômetros da costa brasileira, o Cabral avistou, o Cabral não, né? Deve ter sido algum dos seus marinheiros lá, avistaram um pequeno acidente geográfico, um monte. Como era Páscoa, eles apelidaram de Monte Pascoal. Depois de ancorar a sua nau a 35 km da costa, em frente ao Monte Pascoal, ele ordenou então que o capitão Nicolau Coelho foi imbuído da missão de fazer o reconhecimento do território, ok? Então ele foi a bordo de um escaler, que é uma embarcação pequena, um barquinho a remo lá e tudo mais, proa fina, copa larga, movida a remo. Ele presenteou os nativos com um gorro vermelho que ele tinha na cabeça, uma carapuça de linho e um chapéu preto. E em troca ganhou um cocar de plumas e um colar de contas. E o nascimento do Brasil, entre aspas, ele teve sua certidão de nascimento, tá? Que é a carta de Pero Vaz de Caminha, que não era um escritor de ofício, não era profissional, não era escritor lá na profissão dele. Ele ia para Calicut, nas Índias, para ser contador lá da feitoria que eles iam abrir lá. Mas ele que fez os relatos das primeiras impressões que eles tiveram das terras brasileiras, ok? Então, é o verdadeiro achado essa carta do Caminha. E é muito interessante porque ele simplesmente escreve as coisas sem estar preocupado com o politicamente correto. Ele não critica os habitantes, ele mostra as diferenças de uma maneira legal, ele não menospreza os habitantes dali, nem a natureza. É realmente uma descrição do Brasil muito legal. Se vocês teriam curiosidade de pegar essa carta e ler ela para vocês verem como é que era escrito as coisas na época e como é que era a descrição que essas pessoas e a visão que essas pessoas tiveram aqui do Brasil. Vocês já imaginaram isso? Você chega numa praia paradisíaca,
cheio de uma praia lindaça, natureza exuberante, cheia de fruta, passarinho. Imagina o que os portugueses chegaram aqui e encontraram aqui. Ai, que delícia! O Cabral e seus mães passaram 10 dias aqui no Brasil antes de seguir para a Índia. Isso não é falado nas escolas, né? Muitas vezes. Ficaram aqui 10 dias explorando o território recém-achado ali, tá? Só foram para as Índias no dia 2 de maio, tá? Deixando para trás 2 degredados, que quando os navios desapareceram no horizonte, caíram em choro lá e tudo mais, e os índios aqui tiveram que consolar eles lá, tadinhos, ficaram chorando aqui no Brasil. Mas esse exílio aí dos chorões não vai durar muito, tá? Porque em dezembro de 1501 eles foram recolhidos pela primeira expedição enviada por Dom Manuel I para explorar a mais nova colônia, tá? Então ficaram pouco tempo aqui, 1 ano aqui de castigo aqui no Brasil só, tá? Mas os degredados não foram os únicos a permanecer aqui no Brasil. Na calada da noite, 2 grumetes, que eram crianças, adolescentes que faziam parte da tripulação, que eram os mais maltratados, até explorados sexualmente, tá? Cansados dos maus tratos de bordo lá, roubaram o escaler e fugiram para a praia, tá? Mas nunca mais se ouviram falar deles, ninguém sabe o que aconteceu. Sumiu! A embarcação menor que seguia na esquadra do Cabral foi mandada de volta para Portugal, tá? A naveta de mantimentos, tá? Que era comandada por Gaspar de Lemos, e a sua missão era comunicar ao rei o achamento da nova terra. Segundo da parte da viagem do Cabral partindo do Brasil para Calicut nas Índias, durou cerca de mais 5 meses. Porra, tudo isso? E por uma mágica e trágica ironia, na madrugada de 23 de maio, houve outra tempestade, tá? Desabou sobre a frota do Cabral, de novo, coitado, o Cabral era castigado. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E afundou 4 dos 3 navios. 4 dos 3 navios. Tá vendo porque Cabral não é lembrado? Cabral só é lembrado no Brasil, tá ok? E então 400 homens, incluindo o Bartolomeu Dias, foram engolidos pelo mar, desapareceram, perderam suas vidas, tá? Onde estavam? Próximos do Cabo da Boa Esperança, de novo, chamado de Cabo das Tormentas, como eu falei. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Quando Cabral chegou à Índia, no dia 13 de setembro de 1500, ele conseguiu assinar um acordo comercial com Samorim, rei lá de Calicut, um Maharaj de Calicut, e os portugueses ganharam permissão para poder abrir um porto de comércio na cidade. Isso vai desagradar muitos comerciantes árabes que já tinham contato ali com os indianos já, tá? E o que vai acontecer? Os árabes então atacaram o posto de comércio e mataram dezenas de portugueses. Cabral então ordenou que a cidade de Calicut fosse bombardeada. Cabral era ruim. Isso é malvado. Também capturou 10 navios árabes e executou suas tripulações. Olha, o homem é perverso. Até o Pero Vaz de Caminha, o famoso escritor que redigiu a Carta Certidão de Nascimento do Brasil, foi morto no dia 16 de dezembro ao ser atacado por árabes lá na Índia, coitado do Pero Vaz de Caminha. E morreu. Cabral ainda perdeu mais um navio quando voltava da Índia, tá na costa leste da África. Um dos navios dele lá encalhou no banco de areia e começou a afundar. Como não havia mais espaço nos demais navios, a carga foi abandonada. O Cabral então ordenou que essa nau fosse incendiada. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E chegou por volta de Portugal em 31 de julho de 1501, levando uma valiosa carga de especiarias, dentre elas cravo, canela, gengibre e pimenta. Após seu retorno a Portugal, Cabral começou a conversar com o rei Dom Manuel I a planejar outra viagem para a Índia, tá? Para se vingar das perdas portuguesas que ele teve em Calicut, tá? E o Cabral foi escolhido para comandar essa frota chamada Frota da Vingança. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Olha que medo. Como era chamada.
Durante esses meses, Cabral fez todos os preparativos para a viagem, mas por razões que permanecem incertas ainda, foi afastado do comando. Aparentemente, havia sido proposto dar a um outro navegador, Vicente Sodré, o comando independente sobre uma parte dessa frota. Tá? O que Cabral se opôs fortemente, não queria saber disso não. Não se sabe se foi demitido ou se pediu para ser liberado do cargo. De qualquer maneira, quando a frota partiu em 1502, em março de 1502, estava sob o comando do Vasco da Gama, sobrinho do Vicente Sodré, e não de Cabral. Sabe-se, no entanto, que surgiu uma hostilidade entre as facções que apoiavam o Vasco da Gama e Cabral nessa viagem. E em algum momento, o Cabral deixou então permanentemente a corte. O rei ficou muito irritado com a briga entre eles, a tal ponto que simplesmente mencionar o assunto era sinal de banimento da corte, tá? Como ocorreu em alguns dos apoiadores do Vasco da Gama. Tá? Então o Cabral se afastou da corte, tá? Sofrendo de uma febre recorrente e um tremor, possivelmente malária, que ele contraiu desde essa viagem. Tá? O Cabral morreu de causas não especificadas, provavelmente em 1520, e foi enterrado no interior da capela de São João Evangelista, na igreja do antigo Convento da Graça, em Santarém, Portugal. Que lindo, cara! O descobrimento do Brasil ainda pode ser atribuído ainda a um navegador português e a 2 espanhóis. Tá? O navegador português é o Duarte Pacheco Pereira, tá? E os 2 espanhóis é o Vicente Ian Pinzon, tá? E o Diego de Lepe. Tá, ok? O Duarte Pacheco Pereira, navegador português, ele comandava uma frota com 8 navios e teria explorado o litoral brasileiro na altura do Maranhão. Teria chegado aqui em dezembro de 1498. Tá? Embora ele dê a entender isso no seu livro Esmeraldo de Suto Orbis, não há nenhum documento que comprove essa tese. Ele escreveu que veio aqui e fez um livro falando sobre essa missão que ele teve secreta pelo governo de Portugal. Tá? Por essa razão, a suposta presença aqui do Duarte Pereira no litoral brasileiro, pensam que a descoberta do Brasil não foi por acaso. Ok? O consenso é de que Portugal já sabia da existência das terras do Atlântico. Caso contrário, não teria pressionado o Papa Alexandre VI para modificar a búmula intercoetera. Você sabe o que é essa búmula intercoetera, de 1493? Ela dividia as terras recém-descobertas entre Portugal e Espanha. Só que Portugal ficava com menos. Aí Portugal vai pedir por uma alteração nesse contrato com a Espanha e com a Igreja, tá? Para poder aumentar sua margem lá de terras que seriam pertencentes a Portugal. Aí vai criar o Tratado de Tordesilhas. Quanto ao Vicente Pinzon, o explorador espanhol teria chegado ao Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco. Teria apelidado essa praia de Praia do Paraíso. Realmente devia ser muito bonita. E chegou ali no dia 26 de janeiro de 1500, ou seja, 3 meses antes da chegada de Cabral a Porto Seguro, na Bahia. Tá? Experiente, ele integrou a frota sob o comando do Cristóvão Colombo, tá? Que descobriu a América em 1492. Poucas semanas depois, em fevereiro de 1500, o primo do Pinzon, o Diego de Lepe, também navegou por águas brasileiras. A Espanha só não reivindicou a descoberta do Brasil por causa desse tratado que Portugal pediu, o Tratado de Tordesilhas. Mesmo assim, o rei Dom Fernando II de Aragão condecorou o Vicente Pinzon e o Diego de Lepe pela façanha de ter descoberto essas terras. Então, alguma coisa a gente pode ver que tem aí. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se você gostou do vídeo, ou se de alguma maneira está lhe sendo útil, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é importante para o crescimento do canal. O vídeo vai ser divulgado para mais pessoas se você deixar seu like. Então não custa nada, é só você apertar aí do ladozinho aí, o polegar para cima, ajuda a gente aí, tamo junto.